eu consigo perceber que existe uma uma enorme satisfação na imprensa brasileira, ou em parte da imprensa brasileira, em noticiar aquilo que aconteceu nos Estados Unidos mês passado, onde a Bíblia foi impedida de ser usada nas escolas por ser um livro violento, que divulga a violência. E um grupo de pessoas agora se acha no direito de divulgar e de proibir o uso da Bíblia nas escolas dos Estados Unidos. E é por isso, exatamente por isso, que os Estados Unidos vai de mal a pior. Esse grupo de pessoas jamais levantou a voz para criticar a violência das armas nas escolas americanas. Jamais. A quantidade de gente que se mata nas escolas americanas, e para eles isso deve ser culpa da Bíblia. Jamais esse grupo de americanos ou de pessoas dos Estados Unidos levantou a voz para divulgar e para falar nas atrocidades que as Forças Armadas americanas combatem e fazem por este mundo afora. Jamais. Eles estão defendendo a democracia, verdade? Mas a Bíblia não. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é fonte de alegria, de paz. A Bíblia não é lâmpada para os nossos pés e não é luz para o nosso caminho, segundo essas pessoas. A Bíblia não é mais doce do que o mel e o destilado dos favos para estas pessoas. A Bíblia é apenas um livro que fomenta, que divulga a violência. E assim nós vamos. E assim a lei vai sendo promulgada e legalmente a Bíblia é proibida nas escolas para as crianças. Que tristeza, que tristeza, que coisa a se lamentar. Onde é que o homem está chegando? Para onde é que o ser humano está caminhando? E eu fiquei assim, interessado e despertado para uma entrevista que eu via na Band, onde o âncora, sem que a entrevistadora tivesse tocado no assunto, e era a senhora Luciana Temer, da Fundação Liberta, se não me engano, dando entrevista, falando sobre violência com crianças e em crianças, e ele faz questão, absoluta questão, de puxar o assunto e dizer, pois é, a Bíblia foi proibida, porque a Bíblia fomenta, a Bíblia incentiva a violência. A Bíblia não é mais a palavra de Deus, não é fonte de paz. Não é as boas novas do Evangelho, não é a que anuncia a salvação e descreve sim a violência praticada pelos seres humanos. E a Bíblia deixa de ser o livro sagrado, para ser o livro que incentiva a violência nas crianças. E por isso ele foi proibido. E de acordo à concordância de muitos no Brasil. Há alegria em muitos corações. E nós vamos tirando a Bíblia das escolas. E nós vamos tirando a Bíblia da nossa vida. E eu quero te alertar, cristão. Eu quero alertar a você que também não está dando valor à Bíblia que deveria dar. E eu fico interessantemente observando os pregadores da palavra de Deus, as pessoas vão para a televisão, mas
não fazem mais o uso da palavra de Deus, dessa Bíblia. Querem trazer palavras de evolução, palavras de conforto, palavras de autoajuda, mas não trazem mais a palavra de Deus, mesmo pessoas da Igreja de Jesus Cristo, pastores, bispos, apóstolos, não vê mais usando a Bíblia. Isso me faz lembrar daquela palestra que aquele pastor famoso, e eu continuo insistindo, existe muito pastor famoso. Aquele pastor famoso foi fazer a palestra lá no seminário, e fazia a palestra e falava, quando um aluno levantou a mão e falou, pastor, posso fazer uma pergunta? O senhor não vai usar a Bíblia, não? O senhor não precisa da Bíblia, não? Onde está a Bíblia do senhor? E o pastor famoso, que fazia palestra para os seminaristas, disse então, a minha Bíblia está lá no carro, e se eu precisar dela, eu peço a você para ela buscar para mim. Tem muita gente assim. Se eu precisar da Bíblia, está sabendo mais. Como esse repórter, como esse jornalista que dirigia, como esse âncora da Band, que dirigia a entrevista, se alegrava, dizia da Bíblia ser um livro que incentiva a violência e que foi proibido nos Estados Unidos, em alguns estados, ou em alguns estados dos Estados Unidos. Isso vai chegar no Brasil, vai chegar na nossa vida, ou se já não chegou, o não uso da Bíblia mais nas igrejas. Que tristeza, que tristeza. As igrejas não estão mais usando a Bíblia. E a Bíblia, da grande maioria dos cristãos, está aqui, ó. Está aqui, está no celular. Não está mais impressa, não está de forma alguma no coração. Se eu precisar, se criou um monte de Bíblia. E é Bíblia da capa rosa, Bíblia da capa azul, Bíblia da capa não sei o quê, Bíblia de fulano, Bíblia de Beltrano. E a Bíblia está sendo manuseada e a gente não está observando este valor que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Nós estamos dando valor à cor. É a Bíblia da mulher, é a Bíblia teen, é a Bíblia do jovem, é a Bíblia do homem, é a Bíblia escrita pela inteligência artificial, e é a Bíblia do movimento LGBTQI+, e a Bíblia disso, a Bíblia pentecostal, é a Bíblia neopentecostal, é a Bíblia reformada, é a Bíblia isso, é a Bíblia aquilo, mas não é mais a Bíblia. Não é mais suficiente. Não é mais a nossa única regra de fé e prática. E nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado com isso. Muito cuidado. Esse movimento que normalmente surge nos Estados Unidos da América, e de lá que vem toda essa porcaria, sempre de lá vem, é só uma questão de tempo para chegar aqui e algum gaiato lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, vai entrar com essa proposta também. Ah, nos Estados Unidos foi proibida a Bíblia porque ela incentiva a violência. Está aqui, ó, guerras, matanças, aniquilamentos. Vamos proibir a Bíblia. Vamos pegar aqui só o que nos interessa, só essa parte. Olha só a violência no Velho Testamento. Vamos pegar só isso. E vamos cancelar o uso da Bíblia. Palavra de Deus. Para mim, regra de fé e prática. E para muitos. Mas precisamos ter cuidado, muito cuidado, que essas coisas estão chegando muito pertinho de nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso que a Bíblia precisa ser para cada um de nós, hoje e sempre. Ela é mais doce do que o mel. E eu não me envergonho do Evangelho.
Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Prega, insta, não te cales, a tempo e a fora de tempo, prega a palavra. E a palavra é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Vão tentar destruí-la ao longo do tempo. Eles têm tentado destruí-la. Mas, para a tristeza dessas pessoas, em 2022, em 2021, em 2020 e hoje também, em 2023, a Bíblia é o livro mais lido, mais editado e mais conhecido em toda a face da terra. Louvado seja Deus que nos presenteou com esta palavra de Deus, com a sua palavra chamada a Bíblia Sagrada, Santas Escrituras. E valorizemos. Antes que algum gaiato lá em Brasília proponha uma lei e nos proíba ter acesso. Já tentaram queimá-la? Já fizeram fogueiras? Não conseguiram. Porque essa palavra vai estar no meu coração, no seu coração. E como diz o Salmo 119, versículo 11, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos ficar atentos a estes muitos, a esses tantos poderosos que têm a televisão na sua mão, estão ligados, muitos deles, inclusive a Band, está muito ligada à China, um país comunista, que não aceita Deus, que rejeita Deus, que detesta Deus, para colocar isso dentro da nossa casa, isso dentro do nosso lar, e tentar te convencer e me convencer que a Bíblia precisa ser tirada da vida dos nossos filhos, porque ela traduz e ela divulga e ela difunde a violência. Que Deus tenha misericórdia das famílias brasileiras, da sua família, da minha família, em nome de Jesus. Amém.